Irmãos, estamos fechando um ciclo a respeito da mensagem sobre maturidade. Na primeira quinta-feira falamos a respeito das fases do crescimento. Identificamos através das Escrituras que precisamos entender que, às vezes, estamos ainda como bebês recém-nascidos ou os novos na fé. Depois tem a fase de menino, jovem, até chegarmos à maturidade. Entendemos também que Deus quer que a gente cresça como um todo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Então, ao contrário de que alguns pregam a respeito de que somente a sua vida espiritual precisa crescer, é um engano. A sua vida emocional precisa crescer também. Não somente o seu corpo precisa se desenvolver. Conheço algumas pessoas que, quando me procuram, falam: pastor, mas ninguém nunca me falou que Deus se importa também com a minha vida emocional. Porque quando eu vou procurar alguns pastores ou algumas pessoas que deveriam aperfeiçoá-la, eles simplesmente dizem: olha, vai orar mais, vai jejuar mais, vai ler mais a Bíblia. Não que isso esteja errado, mas às vezes a pessoa está com alguma doença na alma, se assim a gente pode dizer. As pessoas às vezes estão sofrendo ali e muitas vezes é imposto algo mais para ler, algo mais para jejuar. E a alma daquela pessoa está perturbada, assim como Davi gritava: ó minha alma, por que se perturba dentro de mim? Não é porque Davi amava menos a Deus, mas ele era um homem emocional. Quantos estão entendendo? Eu gostaria muito, sabe, que a gente desenvolvesse o nosso ser como um todo. Porque já não basta o que a vida ou o que a sociedade já nos impõe, que é tão duro, não é? E ainda chega em determinadas igrejas e começa com algumas espécies de, parece, penitências gospel, colocando um fardo a mais, sendo que tem uma dor no coração que era simplesmente, talvez aquele que está alimentando, levantar as mãos e dizer: olha, eu só posso te ajudar até aqui, mas eu vou te indicar uma pessoa que pode te ajudar a você crescer na sua parte emocional. Porque Jesus se importa conosco como um todo. Jesus se importa com a sua vida no crescimento espiritual, emocional, intelectual, financeiro, social, familiar. Ele se importa com o seu ser como um todo. E Ele quer que você seja maduro em todas as áreas. Pastor, mas em algumas áreas eu sou um pouco mais maduro, em outras eu sou menos. É claro, estamos sempre em desenvolvimento, amém? O problema é quando a pessoa não entende que precisa crescer. Sabe, queridos, uma das maiores mentiras que eu tenho descoberto a respeito do crescimento do ser humano no Senhor é que uma mentira de Satanás que vem enganando muito cristão é fazer com que o cristão permaneça criança. Porque ele sabe que se ele atingir a maturidade em algumas áreas, já tem uma bênção pronta para ele. Falamos na última quinta-feira a respeito de que se precisamos crescer, precisamos saber nos alimentar. Porque senão vamos ficar com a síndrome do Peter Pan. Quem lembra da síndrome do Peter Pan? Vivendo na terra do nunca. E sempre criança. Aprendemos na quinta-feira passada que não somente entendermos a posição ou a fase que estamos, mas precisamos também entender qual o tipo de alimento que precisamos para a nossa vida. A criança se alimenta de leite. E falamos a respeito do leite puro, não o falsificado. Que tem muito cristão que está assim, além de criança,
há muito tempo tomando Yakult, aquele leitinho fermentado, ou aquele leite que na embalagem diz que é leite, mas na verdade é bebida láctea, que não tem nada de nutrição, e vive no engano. Às vezes acham que estão comendo o que a gente pode dizer uma espécie de alimento sólido, mas na verdade não tem nutriente nenhum. Nenhum. Estamos vendo pessoas usando um altar e distribuindo o que eu chamo de pirulito gospel, que até atrai as crianças. Atrai ou não atrai? Se eu falar aqui, pro Ibecrides, que tem um banquete aqui de couve, brócolis, você acha que vai vir? Não, vocês acham que vai vir? Não vai, né? Mas falar que tem pirulito, chocolate aqui, enche, né? E o que nós pais, quando queremos que elas se alimentem, a gente faz? Geralmente a gente traz elas, atrai com algo que chama os olhos, para dar o alimento que elas precisam. Eu vi um vídeo na internet que eu achei bem engraçado. Um pai querendo alimentar com arroz e feijão a criança, né? Mas toda vez que a colher ia na boca, a criança fechava. Então ele pegou um pirulito, foi em direção à boca da criança, a criança abria a boca, ele, pum, arroz com feijão. A criança mascava aquele negócio. Claro, era um bebê, devia ter 1 ano e meio, né? Mas às vezes, quando ministramos para alguns cristãos, precisamos às vezes fazer isso. Fazer assim com chocolate ou com doce, né? Para abrir a boca e arroz, feijão e tutano para dentro, porque é o que faz crescer. E se não identificarmos aquilo que precisamos nos alimentar, não somente a quantidade, mas a qualidade do alimento que estamos comendo durante a semana, nós podemos nos transformar em cristãos com tempo de casa, mas imaturos, e não usufruir daquilo que Deus já preparou. Amém? Hoje vamos falar de algumas características e alguns benefícios e prejuízos por ser maduro e alguns prejuízos por não achar que isso é importante. O texto base que estamos meditando durante essas quintas-feiras é em Hebreus 5, do versículo 11 ao 14. Para vocês que gostam de anotar, releiam esse texto em casa. Tem tanta riqueza de detalhes aí a respeito de maturidade. Mas hoje, vamos nos concentrar no versículo 13 e 14. E eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim, Hebreus 5, de 13 a 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Na versão King James, a 1611, o autor traz uma tradução que eu acho bem interessante, que diz assim: mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançarão a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Quem se alimenta de leite é quem? Versículo 13. Quem se alimenta de leite é? Mais alto. Quem? Criança. E queremos ser adultos ou alcançarmos a maturidade. Eu costumo dizer que essa fase aqui é uma fase bem interessante, do leite ao alimento sólido. Quantos são mamães aqui? Sabe aquela fase que a criança precisa se alimentar com alimento sólido, mas ainda está agarrado no peito? Mamães, me ajudem.
E a mãe fica com aquilo que a criança deseja ardentemente o leite. Mas ela sabe que se ela continuar dando aquele leite, ela não vai desenvolver, ela precisa passar para a fase do alimento sólido. Eu costumo dizer que isso é a fase do desmame gospel, se a gente pode dizer assim. Deus, Ele, inicialmente, quando a gente se converte, Ele sim nos alimenta com leite genuíno. Mas Ele sabe que precisa nos alimentar com alimento sólido, porque quer que cada um de nós cheguemos à maturidade. Mas para isso, algumas vezes, Ele precisa tirar o peito. E o que acontece quando a gente tira o peito? Lá em casa eu tenho uma. Pensa na menina brava. A Janaína não aguenta mais, aqui é o leite. Mas já tem que começar a introduzir o alimento sólido, ela está desenvolvendo. E às vezes muitos cristãos, quando o Senhor tira o leite, começa a espernear. Eu já não estou sentindo mais aquela nutrição, aquele afago, aquele abraço do Senhor. O Senhor disse que cuidaria de mim como a mãe cuida do filho, mas agora eu não estou sentindo mais esse abraço. Parece que eu estou tão sozinho, abandonado. Cadê meu colo, meu pai? Aquela falta daquele leite gostoso, quentinho. E Deus está assim, eu preciso te deixar um pouco sem esse leite. Você precisa amadurecer. Às vezes alguns cristãos me perguntam, pastor, eu sou crente, sou temente a Deus, eu não estou na prática do pecado. Porque ao contrário, né? Alguns chegam e falam, pastor, estou na prova. Deus está me testando. Falei, meu filho, conta um pouquinho aí. Aí começa a contar, estou escorregando aqui, estou escorregando ali, eu não paro de praticar esse pecado. Eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está te provando, não. Você está em pecado, e prática de pecado. Você sabe como é que faz para parar essa dor? Para de pecar. Porque lá em Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é assim que diz o texto? Agora tem gente que quer ler o texto assim. O esconderijo está aqui. A pessoa está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O versículo serve? Serve? Eu posso orar a palavra de Deus para um homem desse? Para uma mulher dessa? Posso? Porque está implícito dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí o texto continua. Agora tem gente que quer, pastor, ora por mim. Deus está me provando. Eu falei, não, filho, está te provando não. Volta para o secreto. Volta para debaixo das asas do Senhor. Aqui é refúgio e proteção. Aqui a minha oração se torna legal. Só que tem muitos cristãos que já passaram essa fase de prática de pecado, não vive mais na prática do pecado, conserva-se a si mesmo. Só que às vezes está passando por algumas tribulações que de fato é Deus testando, Deus medindo. É simplesmente a fase onde que Deus tira o leite. Aí sim você está sendo testado. Vai doer? Sim. Alguns, quando me perguntam a respeito de vocação, pastor, como é que foi que Deus falou contigo? E me fazem diversas perguntas, mas alguns, quando me perguntam a respeito de ministério, eles querem, na verdade, perguntar assim, pastor, como é que eu faço para chegar a ser pastor sem doer? Eu falo, rapaz, se tem uma coisa que eu não posso tirar de você, é a fase da dor. A fase do crescimento. Eu vou te atrapalhar. Quantos aqui, enquanto criança, sentiram dores para crescer?
Hã? Que a mãe falava assim, está crescendo. Né? Doía, a mãe só esfregava. A dor não passava de jeito nenhum, mas só de esfregar parecia que psicologicamente passava um pouquinho, né? Mas é porque está crescendo. A dor para o crescimento é inevitável. Se alguém está crescendo e não está sentindo dor, alguma coisa está acontecendo de errado. Por mais que tenha algum tipo de anestesia, mas é necessário para o crescimento. Então, às vezes, só o fato do Espírito Santo, por algum motivo, tirar o leite, primeiro, vai medir o nível de maturidade que você está e até que ponto você consegue começar a se alimentar de alimento sólido. Mas fica tranquilo, é só uma fase, passa. Talvez alguns autores chamam isso de a noite escura da alma. Que parece que eu sou do Senhor, eu estou no Senhor, mas ainda estou com dor. Ainda está triste. Sim, ele está tirando o peito. Você está fazendo igual a Joana. Igualzinha a Joana. Mas já querem ser maduros. Já querem ser maduros. Não vai. O primeiro benefício aqui, que eu destaco a respeito da maturidade nesse texto, olha que interessante. O texto diz que o alimento sólido é para os adultos. Olha que legal. Um dos benefícios para os maduros é o tipo do alimento. Os adultos ou os maduros começam a comer melhor. Eles começam a se alimentar melhor. Já não aceitam mais qualquer coisa. Não é que a gente já fica assim, exigente ou chato. Não. A gente começa a degustar alguns alimentos que... Ô gente, fase da vida é interessante porque a mesma filha minha mais velha, a Maria Elisa, que desejava ardentemente o leite genuíno, quando ela vê a minha filha mais nova, Joana, querendo muito aquele leite, você acha que a Maria Elisa fica assim? Ah, eu quero também. Você acha que fica? Você acha que a minha filha de 6 anos quer o leite materno da mãe? Sim ou não? Não quer. Bom, mas ela queria também há algum tempo atrás. Eu falei, não, quero não, já estou comendo melhor. Eu já cresci um pouco, já estou comendo melhor. Eu costumo dizer que a Joana fala assim, nem sabe o que está perdendo. Daqui uns dias vai descobrir tantos alimentos top, que não vai nem lembrar daquele leite. Não, aquele leite, quando era criança, eu tomava aquele negócio. Me fez bem por um tempo. Agora não. Então, um dos benefícios é o tipo do alimento. A gente já não aceita mais qualquer coisa. A gente já começa a ser um pouco mais seletivo, um pouco mais exigente, se formos maduros. A gente costuma ser um pouquinho mais nobre. Nobre, pastor? É. A gente começa a ser um pouquinho mais beriano. Quantos aqui eu vou falar dos berianos? Abram lá em Atos 17, versículo 11. E vamos ver quem são esses nobres. Um pouco mais maduros. Talvez já tinham passado dessa fase de criança. Olha o que diz o texto. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse
examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eles não aceitavam qualquer alimento, eles eram mais seletivos. Sabiam o que estava se alimentando, passavam o filtro, eles queriam crescer, e crescer bem. Sabe o que eu acho interessante? Que tanto o autor de Hebreus quanto Paulo em Corinto, ele escrevia a respeito de criança, a respeito de maturidade, a respeito que vocês já deveriam ser mestres, e às vezes as palavras de Paulo eram um pouco mais duras para aquelas igrejas. Por que vocês ainda não cresceram? Porque vocês ainda não são maduros. Mas olha que interessante, não existe nas Escrituras nenhuma carta aos bereanos, existe? Tem aos romanos, aos tessalonicenses, ao povo de Éfeso, da Galácia, mas não existe carta aos bereanos. Por quê? Esses aí já são maduros. Eles examinam as Escrituras para ver se é isso mesmo. Eles já estão comendo alimento sólido. Percebe qual a importância do desenvolvimento? Tem tanta coisa boa. O que eu quero que vocês entendam, e eu entendi, é que existe uma porção da palavra do Senhor que é para os adultos. Tem porções de segredos nas Escrituras que Ele não vai deixar você ver, não porque Deus é mau, mas por causa da falta de maturidade. Enquanto criança você vai ler o mesmo texto 1 milhão de vezes, Ele não vai deixar você enxergar. Mas a partir do momento que você começa a se desenvolver em áreas da sua vida, Ele fala, peraí, Ele está começando a entender. Vou começar a jogar a luz para revelar aquilo que ele já está pronto para se alimentar. Tem tanta gente que tem lido o mesmo texto várias e várias vezes. Pastor, por que eu não entendo? E às vezes não é por causa do nível de intelecto, não. Porque tem pessoas que têm um intelecto baixo e está se alimentando de alimento sólido nas Escrituras. Porque o Espírito Santo começa a revelar segundo o nível de maturidade de cada um. E às vezes pessoas que têm um currículo gigante. Nada contra estudar, melhor que se fossem os dois juntos, conhecimento e revelação. Mas às vezes as pessoas estão com alto nível de conhecimento, e eu converso e não está pronto, ainda é um bebê. Falam vários argumentos teológicos comigo e eu... Não, filho, não é isso não. Você tem que tirar esse óculos de professor e colocar o óculos de cristão. Você está lendo as Escrituras muito com um olhar clínico. Porque dependendo de como você olha para as Escrituras, dependendo do óculos que você tem, você não vai conseguir enxergar. Se você pegar o óculos da sua cultura, onde você foi plantado, o que é valor, o que é bom, o que é ruim na sociedade que você vive, você vai botar aquele óculos, você vai entender as Escrituras ao modo que você foi criado, não o que a palavra está dizendo. Fala como é chato. Se uma pessoa escrevesse uma carta aqui, você deixasse uma carta explicando detalhadamente como você queria que fosse, e você vem a faltar, daqui a pouco uma pessoa pega essa carta e começa a ler essa carta para algumas pessoas, dizendo coisas que você não escreveu, você ia gostar? Porque até para ler as Escrituras precisa de maturidade. Precisa ler com o óculos do autor. Se você não colocar o óculos do autor para ler,
não ler com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela, e ler com seus olhos, você vai interpretar a Bíblia do seu jeito, infantil. E vai pegar textos bíblicos e aplicar na sua vida, achando que é o Espírito Santo. É você mesmo. Por isso que eu digo que tem segredos nas Escrituras, alimento sólido, que Deus fala assim, não, está muito imaturo, deixa enxergar não. Deixa enxergar não. Por isso que eu destaco esse benefício. Deus separa parte das Escrituras para os maduros, porque o alimento sólido é para os adultos, a criança é leite. Mas pastor, o senhor está falando que Deus faz distinção? Não, Deus não faz distinção. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. E tem razão. Ele não faz mesmo, não. A palavra do nosso Deus lá em Romanos 2,11 está escrito. Ele não faz mesmo, não. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Almeida, revista atualizada, a NVI diz assim, para Deus não há parcialidade. Então como é que o senhor está falando se Deus não faz acepção de pessoas? Como é que você fala que para uns tem um alimento e para outros tem outros? Aqui, Deus nos ama. O amor de Deus é no mesmo nível. Agora, dizer que Deus não diferencia as coisas, aí é demais. Eu amo as minhas duas filhas, igualmente. Nenhuma mais, nenhuma menos. Eu não posso medir o nível de amor que eu tenho por elas. Quem tem filho concorda comigo? Quem tem mais de um? Não tem como. Agora, falar que as duas são iguais, está de brincadeira. Está de brincadeira. Elas são amadas igualmente. Agora, vamos concordar que uma pode me agradar mais e a outra me agradar menos. Às vezes eu vou ficar mais alegre com uma e mais irritada com a outra. Às vezes uma está de castigo e a outra está no meu colo. Mas não é igual? Eu falei, não, eu amo as duas igual. Eu não faço acepção não, eu amo as duas por igual. Mas dependendo do nível de maturidade, um vai para o castigo, o outro vai para o colo. Você imagina se no final do ano, eu nivelar, um se comportou bem, outro se comportou mal. Todas as duas ganham prêmio. Um aluno na sala de aula, vai bem, o outro vai mal, dá 10 para todos. Temos como, pode fazer acepção de pessoas. Pensa se a escola, não podemos fazer acepção de pessoas. Você tirou 10? Dá 10 para ele também, tadinho. Não estudou, não se esforçou, mas dá 10 para ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pensa! Na maratona, o cara treina, o cara se esforça, o cara faz uma dieta balanceada, se exercita. Aqui é esqueniano, parece que tem uma coisa na genética também, né? Que vão combinar que os caras ganham tudo, né? Tem um amigo meu que disputava 10 milhas garoto. Pensa no homem que corria, aquele Jardim Camburi. Mas quando ele ia lá disputar 10 milhas garoto, quando começava, dava largada, passava 20 minutos, o pessoal já estava comemorando que os quenianos já estavam passando a terceira ponte. Rapaz, esses homens estão voando. Mas todos que completam a prova das 10 milhas, lá em Vitória, acho que é de Vitória para Vila Velha para Vitória, não é isso? Todos que completam ganham uma medalha. Simbólica. Só de participar. Já ganhou uma? Ó. Oh. Aí eu pergunto, mas você ganhou o prêmio? Não.
Agora você pensa, se aquele pequenino chega lá, recebe o prêmio, que eu não sei de quanto é. Fala, tadinho, gente, vamos dar o prêmio para todo mundo. Até porque o que chegou, vai morrendo. Mas chegou. Não é assim. Deus me ama como ama vocês. Mas Ele vai recompensar de acordo com o nível de maturidade. Assim como eu faço com minhas filhas. Eu não amo uma mais do que a outra. Mas eu recompenso elas de acordo com a maturidade. Eu não posso comprar o mesmo brinquedo para um do que para outra. Elas são diferentes. Eu tenho que premiá-las de acordo com o nível delas. O nível de esforço e o nível de idade e maturidade. Quantos estão entendendo? Por favor, diga amém. Jesus não é de outra forma. Até para a salvação. Ele deseja que todos se salvem. É um desejo de Deus. Mas todos vão se salvar? Não parece injusto? Deus deseja que todos se salvem, mas todos vão se salvar, sim ou não? Não. Abram por gentileza aí. Apocalipse 3, versículo 21. A revelação de João a respeito dos últimos dias. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao que vencer ou ao vencedor. Se tem vencedor, tem perdedor. Percebe como Deus, Ele quer nos fazer desenvolver para a maturidade, para nos beneficiar de acordo com aquilo que entendemos que estamos crescendo? Deus dá o alimento adequado, na temporada adequada, para a gente se desenvolver. Para a gente se desenvolver melhor. A Bíblia diz lá em Salmo 1, que feliz é o homem que não se assenta na roda de pecadores, nem se detém no caminho de pecadores, nem se envolve com aqueles que zombam de Deus, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, no pão. E nessa lei medita de dia e de noite. Esse homem será como? Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação propícia, e tudo que faz prospera. Deus quer que com o alimento certo a gente se desenvolva melhor. Amém? Um outro benefício, além de passarmos do nível de leite para o alimento sólido e começarmos a ter um banquete melhor, começarmos a ver coisas nas Escrituras que quando era criança não viam, a gente tem outra coisa que acontece conosco, com os maduros, além de comer melhor. Eles começam a discernir melhor. Lê o texto, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, a qual pelo exercício constante tornam-se aptos
a discernir tanto o bem quanto o mal. Perceba que o texto está dizendo que tornaram-se, pelo exercício constante, e aptos a discernir o bem e o mal. Se tem uma coisa que criança não tem, é discernimento. Discernir melhor, distinguir melhor, saber a diferença do bem e do mal. Criança não sabe, não sabe? Criança sabe discernir o bem e o mal? Não, por isso que é levado com qualquer vento de doutrina. Ela não sabe discernir. Criança é facilmente enganada. Perceba que Deus quer nos levar à maturidade para a gente ser menos enganado. Evoluir no discernimento. Tem muita gente, sabe, que eu vejo ministrações aqui nesse altar a respeito de honra. Mas o que é honra? Quantos lembram aqui? O que é honra? O que é honrar? O que significa honrar? Pode falar. O que é honrar? Ver diferença e recompensar. Ou recompensar pela diferença. Agora eu te pergunto, como é que você vai honrar alguém se você não discerne? Consegue honrar? Não. Você acha que está honrando, tá não. Você nem discerniu. Porque se você não consegue discernir pela diferença, Deus discerne. Por isso que Ele bota o alimento no lugar certo. Mas se você não é desenvolvido ou maduro o suficiente para discernir, como que você vai honrar? Existem homens comuns e homens incomuns. O seu pai e a sua mãe não são comuns. Não estou dizendo se são pais bons ou ruins, mas você tem que discernir. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, tem um texto revelador a respeito dessa diferença. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Ou discernimento, no Senhor. Obedeçam aos pais no Senhor. Se seu pai te mandar fazer algo que não concorda com a palavra, não é no Senhor. Ah, meu pai mandou ir ali comprar um bagulho e trazer para ele. Não, mas a Bíblia diz para obedecer. Sim, no Senhor. Ah, meu pai mandou eu beber cachaça. É obedecer no Senhor. Tem muito desses textos a respeito de honra à esposa também. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Parece que esquece dessa parte. É como ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Só que o texto continua. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenha vida longa na terra. Quem é que quer que tudo corra bem na vida? Queridos, aqui é você na caixa aqui, tá vendo aqui? Eu sou teu pai ou tua mãe. Tem um favor de Deus. Deus colocou um favor na minha mão, tá vendo? Tá vendo? Botou um favor. E qual o nome do favor que Deus colocou na minha mão? Para o filho. Para que tenha vida longa e que corra tudo bem. É ou não é? Está aqui, ó. Só tem um jeito de liberar esse favor na vida do filho. Qual é? Qual é?
Honra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra e tudo lhe vai bem. Só que eu te pergunto, como é que você pode honrar o teu pai e tua mãe se você não discerne? Como? Porque para você é um homem comum. Não se trata de quem ele é, mas a autoridade que Deus deu para ele para ser seu pai. A honra se trata de como você fala com ele. O que ele faz diante de Deus é problema dele com Deus. Mas se você discernir isso, depois que eu aprendi isso, meus amigos, eu não quero nem saber. Eu chego para o meu pai e falo assim, ó, benção, pai. E Deus te abençoe. E eu, me dá para cá, que tudo lhe vai bem. E prolongue os dias na terra. Não, mas ele é um homem mau. Estou agarrado se ele é mau ou bem. Eu estou preocupado com o favor de Deus que está na mão dele, que era para vir para mim. Porque esse favor de vida longa e tudo vai bem para as minhas filhas, quem está vendo aqui o favor de Deus aqui de vida longa e tudo ir bem? Está vendo? Está na minha mão. Esse favor é meu ou é das minhas filhas? É delas, bem que eu queria, né? Mas é delas. Só que só tem uma chave para eu liberar. Honra. Só que como que eu vou honrar se eu não estou discernindo? Depois que eu entendi isso, é benção pai, benção mãe. Isso para os solteiros e para os casados, tem que fazer também? Queridos, existe uma coisa chamada honra, outra coisa é autoridade. Amém? Enquanto você está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, eles têm autoridade sobre a sua vida e você deve honrá-lo. Quando você casa e deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e será eles uma só carne. Amém? A autoridade passou a ser do esposo. Amém? A esposa saiu da autoridade dos pais e foi para a autoridade do esposo. O homem deixou a casa e agora ele tem outra posição. A posição de autoridade mudou, mas a honra pai e mãe continua, enquanto estiver vivo. Está os velhinhos lá. Por isso que é difícil confundir, às vezes as pessoas falam assim, eu sou casado, mas mamãe quer assim. Vamos lá. Você é solteiro ou solteira. Sua mãe fala assim, nós vamos todo mundo para Porto Seguro. Amém? Agora você é casado. Sua mãe fala assim, nós vamos todo mundo para Porto Seguro. Pessoal lá em casa, mulher, todo mundo fala assim, não, nós vamos para Belo Horizonte. Se o marido for para Porto Seguro, vai dar coisa boa? Não, mas eu tenho que honrar minha mãe. Minha mãe falou que é Porto Seguro. Não, filho, a honra continua, mas a autoridade, o negócio mudou. Você está em outra posição, você tem que honrar a tua esposa. Ah, é? Sim, você saiu de casa. Discerne. Ah, não, é criança, não sabe não. Está com a mamãe ainda. Eu esqueci. Está com a mamãe ainda, então não pode, tem que pedir a mamãe. Se pode viajar. Não é a esposa e o marido, não, é mamãe. Ah, é criança, né? De vez em quando vem no gabinete aí. É sua mulher. Sua posição mudou. É teu marido. Sua posição mudou. Cresce. Ah, não, é criança. Não está preparado ainda não. Tem muitos casais que por falta de maturidade não têm usufruído daquilo que já está pronto. Às vezes, em algumas áreas, o marido é até maduro. E a esposa também. Só que no relacionamento não vivem aquilo que poderiam viver. Gente, isso é tão profundo. Podia ficar a noite toda falando sobre isso. Mas eu sei, vou agilizar. Quando você
que é casado se une à sua mulher, Deus não vê mais dois, vê quantos? Um. Vê um. Então, na sua vida pessoal, você pode até estar conquistando algumas coisas por causa de fases da sua vida que você amadureceu. Mas no seu relacionamento com a sua esposa, você ainda é criança. E Deus vê vocês um. Mas eu sou maduro e ela é criança. Deus vê um. Acerta os ponteiros, casa dividida não prospera. Sejam um. Sejam um casal maduro. Porque se vocês forem um casal maduro, Deus vai olhar, uau, estou vendo um maduro. Eu estou vendo um maduro. Libera a benção. Pro casal. Não é individual não, pro casal. Mas tem que discernir. Tem que discernir que agora você é um. Tem que discernir que você agora precisa identificar quem é o marido, quem é a esposa, quem é o papai, quem é a mamãe. Precisa saber que independente de você sair de casa, ele ainda continua sendo o seu pai e sua mãe. Honra. Tem o favor de Deus na mão dele. Na mão dela. Mas precisa de discernimento. Quem discerne é? Repitam, maduro. Quem discerne é? Dá uma olhadinha para o irmão do teu lado. Que fase você está? Uau! Vocês sabiam que a falta de maturidade pode cessar o favor de Deus na sua direção? Sim. Fizeram isso com Jesus. Trataram ele como comum. Não discerniram quem era ele. Abra por gentileza lá em Marcos 6 e vamos ver esse povo imaturo. O povo imaturo não discerniu. Vamos combinar, se eles tivessem discernido, a palavra está dizendo que eles eram adultos. Olharam para Jesus e falaram assim, ó, o filho do Zé. Ah, isso aí é comum. Passa a Bíblia aí. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos por alguns doentes e curá-los. Agora você pensa, tinha um favor de Deus na direção daquele povo. Quantos aqui gostariam de receber o favor completo de Deus na sua vida? Mas parece que a gente está se contentando com aquela meia torneira aberta pingando. É melhor pingar do que secar. Sabe aquela história? Deus quer abrir a torneira todinha e você, não, tá bom, deixa pingar. Pelo menos eu não morro de sede. E o que não faz ele abrir a torneira é a honra. Mas pastor, como é que eu faço para honrar? Discerne. Mas como é que eu faço para discernir? Amadurece. Cresce. Cresce. Você vai ver o favor de Deus vindo na sua direção. Tem muita gente que tem me perguntado a respeito de acesso.
Eu falo, olha, provavelmente não deve ser por causa de pecado. Nem por causa de semeadura e colheita. Mas provavelmente por falta de maturidade. A gente está vivendo uma época e uma temporada, desde domingo passado, que Deus está exigindo dos cristãos maturidade. Mas é difícil discernir. Porque quando ele pede para honrar, tem que discernir ao modo do rei. Repita comigo, discernir ao modo do rei. Porque tem gente que está discernindo com o olho carnal. Não, é discernir ao modo do rei. Quantos querem um favor? Então a palavra diz que temos que honrar as autoridades governamentais para o nosso próprio bem. Pastor, mas como assim? Abra por gentileza aí, não está no texto não. Romanos 13, a partir do versículo 1. Abri aqui minha Bíblia aqui, Romanos 13, 1. O que está escrito aí? Vou ler na NVI que fica mais levinho. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmo. Uau! Será que Deus erra quando Ele constitui? O problema não é quem governa, é a maneira pela qual você vai se comportar se alguém for eleito. Desculpa, gente, isso é papo maduro. Desculpa. O desafio nessas eleições não é quem, mas como você vai se comportar se quem estiver lá. Toda autoridade é constituída por Deus. E se você fala mal de autoridade, você está falando contra o próprio Deus. O que a autoridade faz é problema dele com Deus. Como você reage à autoridade é problema seu com Deus. Cuidado com comentários. Cuidado com palavras torpes. Deus está te olhando. Deus está te observando. Amém? Tem algum maduro aí? Ixi. Nessas eleições, alguém vai ser constituído a autoridade. E olha o que a palavra de Deus nos instrui a respeito disso. Abram por gentileza, 1 Timóteo 2. A partir do versículo 1. Ah, gente, Deus vai medir a maturidade de muita gente, principalmente dos cristãos. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. E Deus está de lá assim, e se eu constituir? E se eu constituir? Ah, mas ele não fez isso. Não? Saul era bom ou mal? Bom ou mal? Saul era um bom rei ou um mau rei? Era um mau rei. Foi Deus. No livro de Reis, tem diversos reis que
descrevem, e não fez o que era agradável a Deus. Tem um só não, tem um monte. Só que era uma autoridade. Nabucodonosor foi uma autoridade sobre o povo de Israel. E o que eu devo fazer com as autoridades então, mesmo se eu não concordar? Vamos ler? 1 Timóteo 2, a partir do verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças para todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Querem ter uma vida pacífica e tranquila? Orem, supliquem e intercedam com ações de graça pela autoridade. Ficou difícil? Isso é para maduro. Isso é para maduro. Isso é para qualquer um não. Mas os maduros se beneficiam. Porque de fato o povo foi levado cativo, sim. E foi governado por um rei mau. Nabucodonosor, ele era egocêntrico, tanto é que ele fez uma estátua e mandou a turma adorá-lo. Ele adorava outros deuses. Só que o desafio é, mesmo se Deus permitir que uma nação seja levada cativo, o desafio é para os maduros se revelarem como Daniel. Você acha que Daniel era quem naquele governo? Era quem? Ele era governador. Cadê Sadraque, Mesaque, Abidnego? Ou Isael, Misael e Ananias? Os nomes cristãos, porque o pessoal gosta de lembrar só do nome babilônico, né? O desafio não é quem é a autoridade, mas como você vai se comportar. Porque eu acredito que Daniel, como governador, tudo que aquela autoridade ímpia pedia, ele verificava como um bereano, se combinava com o que Deus... lá, ajuda os pobres lá, leva esse monte de comida. Levar comida, não, ok, Daniel. Suponhamos que ele diga assim, vou asfaltar essa rua aqui. Asfaltar a rua, né? Escritura. Não, vou asfaltar a rua. Vai fazer bem para o povo. Tudo que aquele rei pedia, Daniel verificava. Combina? Combina, então vamos fazer. Só que teve uma vez que ele falou assim, aqui, tem um decreto agora. Essa lei é para todo mundo se curvar. Eu falei, meu rei, tudo que você falou aí, estamos juntos, mas isso aí, dá não. Dá não. Isso é para maduro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos querem ter uma vida tranquila e pacífica? Se forem maduros e entender o que Deus quer fazer nessa nação, os frutos da honra e o benefício vai vir para sua mão. Você pode ser um Daniel, prosperando no lugar que era cativeiro. Quantos querem prosperar mesmo no cativeiro? Isso é para maduro. Pastor, mas eu não concordo com fulano, não concordo com Beltrano, eu acho isso errado, acho isso certo. Olha Jesus testando os maduros. É? Você não gosta de fulano não? Não gosta de Beltrano não? Não. Tá sendo... Ele persegue a igreja. Ele é o inimigo da igreja. E deve ser mesmo. Só que em Mateus 5, 43, 44, o nível aumenta. Isso é só para crente, tá? Maduro. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem.
A decisão de constituir a autoridade é do Senhor, não é do povo. Porque é Ele que constitui, não é o povo. Segundo as Escrituras. Agora, a decisão de como você vai se comportar como cristão nessa temporada é como você vai mostrar o seu nível de maturidade para o rei. Senhor, é meu inimigo, está me machucando. Está afrontando a tua igreja, mas eu sou teu servo, eu vou clamar por ele. Porque eu não acredito numa predestinação do inferno. Eu acredito que todos têm o direito de ser salvos. Até o nosso pior inimigo. Você sabe por quê? Porque nós quando éramos podres, sujos, perversos, um lixo, Ele teve misericórdia e nos resgatou. Se nosso Senhor Jesus medisse como nós medimos nossos inimigos, provavelmente a gente não ia para o céu. Porque Ele nos amou mesmo nós sermos inimigo dEle. Quantos aqui, assim como eu, já foi inimigo de Deus? E Ele teve misericórdia, nos amou e nos resgatou. Eu creio na salvação de todos. Eu creio que Deus tem um plano para salvar todo mundo. E a única coisa que a igreja deveria fazer é clamar por algumas pessoas. Para ver se aquele coração de pedra é retirado e colocado um coração puro. Uma transformação que mude uma nação. Mas não. Olho por olho, dente por dente. Não vou orar pelo meu inimigo. E seja lá quem é a autoridade na minha vida, não vou orar pela autoridade. Tem um benefício. Isso é papo maduro, né? Amém? É uma chave muito simples. Quantos aqui querem um favor de Deus? Quantos aqui querem um favor de Deus? Você sabe aquele favor, igual de Jacó, que Labão falou assim, trocando em miúdo, né? Eu quero as cabritas, que seja branca. Labão. E você fica com as listradas. Não, mas as listradas são... Tá bom. Aí Labão, essas aqui são top. Qual que prosperou, as brancas ou as listradas? Labão ficou assim. Não está errado, eu quero mudar. Não gostei da brincadeira. Sabe aquele menino dono da bola? Não gostei, quer trocar. Eu quero o time de lá. Esse gol está muito pequeno, eu quero trocar de time. Fala pra cá. Agora nós ganha. Eu quero trocar. Fica com essa ou fica com essa? Tá bom. Então tá bom. Agora você fica com as listradas e fica com a branca. Prosperou. Isso é favor de Deus. Não é nenhuma técnica de zootecnia que Jacó tinha, não. Isso é favor de Deus. Abraão olhou para aquela colina e olhou Sodoma. Ô gente, Sodoma é um nome feio, porque a gente conhece, sabe o que aconteceu na época, né? Aqui, mas cada um de nós aqui, se olhasse para Sodoma... Gente, Sodoma era próspero. O negócio estava top lá. É como se você falasse, ó, você quer morar onde? No deserto da Arábia Saudita ou em Dubai? Vocês responderiam o quê? Ué, mas... Aí, não, esse sobrinho, Ló, você é interesseiro. Se fazer, tem uma passagem aqui para o deserto, lá no deserto do Saara, e tem uma passagem para Dubai. Gente, nós ia para onde? E lá, ele fez o quê? Falei, não, aqui a terra é boa. E Abraão, o favor de Deus está comigo. Você quer ir para onde? Vai para Dubai. Eu vou para o deserto. Esse velho é doido. Eu vou para um lugar top, você vai para o deserto? Falei, o favor de Deus está com Abraão. Ô gente, isso é tão... Discernimento é algo tão incrível, que até para trabalhar para os outros, a gente tem que ter discernimento. Olha só, é porque a gente sabe hoje, tá?
Mas se fosse para escolher, você preferiria ganhar R$ 1.500 e trabalhar para Abraão, ou ganhar R$ 10.000 e trabalhar para um ímpio? Hã? Não, mas aquele lá é 10 mil, né? Ganha mais, né? Mas o favor está ali, ó. O favor está aqui, o favor não está aqui não. Tem gente que não entende isso. Aí vai lá. Não, mas estou ganhando bem. Hora extra. Mais um pouco. Espreme. Bota a seringa no pescoço. Ganho 10 mil por... Eu ganho 10 mil por mês. Quase morri, mas ganhei 10 mil por mês. Aí o outro lá ganha 2 mil, né? Ele vai comprar uma casa. A casa que custava 100 mil. Aconteceu alguma coisa lá que ele compra por 60. Mas como? Caiu? Eu tinha um dinheirinho. Gente, eu só tinha 60 mil guardado. É o que eu consegui juntar. O terreno que era 100 vira 40. Ele começa a ver a despensa dele. Gente, só chega. Deus te abençoe. De vez em quando chega lá em casa. Deus te abençoe. Obrigado. Mais uma benção, foi nem pedir. Chegou mais. Vai chegando os trem lá em casa que eu fico assim, 3 vezes 4 vai 1, a gasolina subiu. Chegou mais um favor de Deus? É incrível. É impressionante como trabalha o favor de Deus. Quantos aqui querem ir para Israel? Quantos vão? Eu fui. Tá, glória, vou de novo. Na época, 35 mil, eu e minha esposa. Pastor, você está com dinheiro, hein? 35 quanto para ir? Quanto você acha que eu gastei? Eu gastei nada, só fiz o passaporte. Fui. Isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus. Quantos aqui querem o favor de Deus na sua direção? Mas para você receber o favor de Deus, você tem que honrar. Sim ou não? Mas para honrar precisa de quê? Precisa de quê? Eu quero o favor de Deus, mas para ter o favor de Deus eu preciso honrar. Mas para honrar eu preciso discernir. Mas para discernir eu preciso ser maduro. Mas para ser maduro eu preciso me alimentar melhor. Alimento, crescimento, maturidade, discernimento, honra e favor de Deus. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil? Quem não gosta dessa trilha, não sabe o que está perdendo. Tem muito segredo de Deus. Tem muito segredo de Deus. Acho que eu tenho mensagem aqui para mais umas 4 quinta-feira. Tem muito segredo de Deus aqui. Eu tenho que adiantar. Mais 2 tópicos, estamos juntos? Eu encerro. Se tem uma coisa que faz as pessoas perderem um benefício, se chama desequilíbrio emocional. Porque o desequilíbrio emocional mostra o seu nível de maturidade com Deus. E anota isso. É impossível você ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. Vou repetir. É impossível você ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. O nível de maturidade emocional que você tem mostra seu nível de maturidade espiritual. Porque nesses momentos que você não é emocionalmente equilibrado, você pode perder o favor de Deus. Por mais que você seja o cara. Mas só foi um instante de desequilíbrio. Perdeu o favor. Quantos conhecem Moisés?
Moisés era um grande líder, sim ou não? Falava face a face com Deus, sim ou não? Foi para o céu, sim ou não? Sim, tem uns anjos que brigou lá até pelo corpo dele. Foi para o céu. Mas ele comeu o melhor dessa terra? Não. Mama, o líder? Sim. Ficou nervosinho, coitado. Eu posso apontar aqui pelo menos 3 pontos do desequilíbrio emocional de Moisés. Primeiro, desceu com as tábuas. Escrita por dedo de Deus. Gente, as pedras escritas por Deus. Desceu. Quando ele viu o bezerro de ouro, o que ele fez? O que ele fez? Acho que Deus estava dizendo assim, mas fica com raiva do povo, quebra aquela estátua lá, mas não quebra as tábuas não, bendito. Eu não mandei você quebrar não, nervosinho, estressado. Mas eu fiquei nervoso com o que Arão fez, quebrei aquele negócio, mas eu não mandei você quebrar, seu estressado. Mas eu fiquei nervoso. Sobe de novo. Se você ler o texto direitinho, a primeira parte fala que Deus escreveu com o dedo, depois Deus mandou ele escrever. Agora você escreve aí. Você quebrou, agora você escreve. Passado tempos depois, isso está lá em Êxodo 32, depois vocês procuram lá. A outra foi quando, em Números 20, Deus falou assim, fala a rocha, que vai dar água. Depois vocês pesquisam lá, Números 20, de 8 a 11. O que Moisés fez? Ele falou? Não, ele feriu e bateu 2 vezes. Gente, eu não estou lá, eu estou contextualizando, tá? Mas imagina assim, esse povo quer água. Dá água não. Senhor, o povo quer água. Dá não. Deixa eu morrer de sede, tem. Povo ruim. Sabe, com raiva desse povo. Dá água não, deixa eu morrer de sede. Aí Deus, não dá água sim. O Senhor é misericordioso mesmo, hein? O Senhor vai dar água para esse povo? Sim, como é que é o negócio? Não, você vai lá e fala com a rocha que a água está liberada. Sai Moisés com o cajado. É água que vocês querem? É água que vocês querem, né? Então bebe água então, né? Água que vocês querem? Então toma água, seus morros de sede. Acho que Deus ficou dizendo assim, você é estressadinho, né? Você é nervosinho, né? Primeiro quebra minhas tábuas, agora fere. E teve uma parte que eu achei interessante em Êxodo 32, que ele estava rogando, pedindo perdão, e diz assim, Êxodo 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado deles, senão risca-me do teu livro que escreveste. Tira meu nome da sua agenda. Ninguém lembrou de música aí não, né? Moisés mandou Deus riscar o nome da agenda dele. O homem estressado até para pedir para os outros. Ele não estava pedindo nem para ele, estava pedindo para os outros. Falei, perdoa eles. Perdoa eles. Ou tira meu nome da sua lista. Esse homem só pode estar falando num grau de estresse emocional muito grande. Sabe aquele negócio que a pessoa fica nervoso? Eu não quis dizer. Gente, quantos já passaram por isso? Fiquei nervoso, falei, mas não quis dizer. Quantos? Por favor. Ô, gente. De vez em quando, lá em casa, né? Minha esposa fica braba, solta os negócios. Fica nervosa. Mulher fica nervosa também. Mas quando fala umas palavras, eu vou para o quarto. Jesus. O Senhor perdoa cada palavra ociosa. Não risca meu nome da agenda, não. Cada palavra ociosa que sai da boca dela. Ela não sabe o que fala. Mas eu faço isso para que benefício? O nosso, né? Mas de vez em quando ela fala assim também. Ora por mim.
perdoa e não sabe o que fala. Certo é que não tinha ninguém por Moisés. Moisés ficou estressadinho e quebrou. Ficou estressadinho e feriu. Ficou estressadinho e mandou riscar o livro da agenda. Não tinha um para falar assim: Senhor, perdoa Moisés, porque ele não sabe o que faz. Como não tinha ninguém por interceder por ele, o que aconteceu com ele? Favor cancelado. Não entrou na terra prometida. Um momento de imaturidade na sua vida pode cancelar algo grande que Deus já tinha preparado para você. Por falta de maturidade, você pode chegar diante de Deus, acessar aquilo que estava pronto na eternidade e ficar sabendo que você poderia usufruir de coisas aqui. Na Bíblia diz que a terra prometida aponta para a Nova Jerusalém, aponta para o céu. E Moisés provavelmente deve estar lá, na eternidade. Mas existia uma terra prometida, física, para ele aqui. E ele não usufruiu, porque ficou nervosinho. Então, queridos, quando você ficar nervoso e você perceber que você não tem maturidade o suficiente para lidar com aquilo, vai beber um copo d'água, sai correndo, grita, mas cuidado com a palavra, porque pode ser que por causa da sua falta de controle emocional, você perca algo tremendo de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Por favor, diga amém. Para encerrar, eu preciso encerrar dizendo que tem muita gente que por falta de maturidade não acessa a herança que está pronto aqui. Quantos querem receber o favor de Deus aqui? A herança do Senhor. Só que a herança é para os adultos. Você acha que um grande empresário, com uma empresa gigantesca, entrega a chave para o filho que é criança? Entrega? Sim ou não? Entrega? Entrega, Raul? Não, mas o menino é meu filho. Não, mas ele é meu filho. Como é que eu vou botar o Raul como diretor se meu filho é herdeiro? Não, mas seu filho é menino. Se eu der a chave para ele da sua empresa, ele vai quebrar. Eu conheço grandes empresários em Vitória, que a bancada da diretoria dele é tudo pessoas que vieram de fora. E às vezes o filho poderia estar sentado na cadeira daquela, mas não está maduro o suficiente para acessar aquilo que já é dele. Quantos são filhos de Deus? Sua herança está pronta. Em cada área da sua vida, está pronta. Você sabe por que você não acessa? Você não está pronta. Você ainda é menino. Precisa de alguém ficar tomando conta. Quer o texto? Abra lá. Gálatas 4, de 1 a 2. Aí eu prometo que eu encerro. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Repitam, dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo pai. Sua herança está pronta. É você que não está pronta. Por falta de maturidade. E aí eu encerro. Maturidade é para aqueles que querem se aperfeiçoar. A palavra perfeito vem do original teleus. Teleus é completo. Pastor, mas o senhor é teleus? Completo? Eu falei, não. Não. Quando você lê Mateus 5,48, quando Jesus diz, seja perfeito. Como perfeito é o Pai Celestial. A princípio parece que Deus está exigindo demais. Mas a questão aqui é ser aperfeiçoado. Ser maduro. Para usufruirmos de muitas coisas. E eu encerro com Filipenses 3, de 12 a 15. Eu só vou ler e eu gostaria que você se colocasse de pé.
Deus não é um Deus exigente. Ele quer que atinjamos a maturidade para o nosso benefício. Para o meu e o seu benefício. Eu quero que minha filha cresça e amadureça para o benefício dela. Tem tanta coisa que eu planejo para ela. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas de uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo está aqui, ó Pai, a Tua palavra entregue. Que cada um, ó Pai, conforme a medida da fé, possa receber, ó Pai, o nutriente correto. Mas eu sei, meu Pai, que aqui é um banquete, mas hoje é o dia que o Senhor fez. Cada dia, ó Pai, o Senhor determinou o maná e não servia para o outro dia. Todos os dias o Senhor tem instruções, ó Pai, um alimento para que possamos crescer. Mas muitas das vezes, em algumas áreas das nossas vidas, permanecemos imaturos e não acessamos aquilo que deveríamos acessar naquela área da nossa vida. Mas o Senhor é tão bom. Que o Senhor continue nos medindo, mas para sermos testados e aprovados pelo Senhor, para continuarmos sim nessa caminhada, para acessarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor já preparou para os teus filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esse povo que está aqui querendo crescer. Que essa semente, ó Pai, possa se desenvolver no coração de cada um. Para que eles possam ver, ó Pai, a colheita não só agora, mas no futuro da geração deles. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.